A Páscoa nos ensina que Deus é especialista em transformar finais trágicos em começos gloriosos. Quando Jesus foi crucificado na sexta-feira, os discípulos pensaram que tudo tinha acabado, que os 3 anos ao lado do Mestre tinham sido em vão, que as promessas não se cumpririam. Passaram o sábado escondidos, com medo, desesperançados, sem entender o plano maior de Deus. Mas no domingo de manhã, tudo mudou para sempre. Maria Madalena chegou ao túmulo e encontrou-o vazio. O anjo anunciou as palavras que mudaram a história. Ele não está aqui, ressuscitou. Aquele momento transformou lágrimas em júbilo, desespero em fé renovada, derrota em vitória eterna. A ressurreição de Jesus prova que Deus sempre tem a última palavra sobre a tua vida. Não importa quão difícil seja a tua sexta-feira de sofrimento, não importa quão longo pareça o teu sábado de silêncio, o domingo de ressurreição sempre chega para aqueles que confiam no Senhor. Hoje é o teu domingo espiritual, onde Deus vai ressuscitar o que parecia morto. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, neste domingo glorioso de Páscoa, nós nos apresentamos diante de Ti com corações cheios de gratidão e reverência. Obrigado por este dia que celebra a vitória mais importante de toda a história, a ressurreição do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, reconhecemos que sem este milagre não haveria esperança para a humanidade, não haveria salvação, não haveria vida eterna. Mas Tu, em Teu amor infinito, não permitiste que a morte tivesse a última palavra. Obrigado porque Jesus venceu o túmulo, derrotou o inimigo, quebrou as cadeias do pecado e nos deu acesso direto à Tua presença. Nesta manhã, pedimos que o poder da ressurreição se manifeste em cada vida que está participando desta oração. Que ninguém termine este dia sem experimentar um toque sobrenatural Teu. Senhor, assim como rolaste a pedra do túmulo de Jesus, rola também as pedras que bloqueiam as bênçãos na vida de cada pessoa aqui. Pedras de incredulidade, de medo, de dúvida, de desesperança. Pai, declaramos que este é o dia do recomeço para todos nós. Assim como a natureza se renova na primavera, que as nossas vidas sejam renovadas pelo Teu Espírito Santo neste domingo de Páscoa. Senhor, há pessoas que acordaram hoje com o coração pesado, carregando fardos que já não conseguem suportar sozinhas. Toca nelas agora mesmo com o Teu poder restaurador. Que sintam o peso sendo tirado dos seus ombros. Que experimentem o alívio que só Tu podes dar. Pai, ressuscita os sonhos que foram enterrados. Quantos de nós abandonamos projetos, desistimos de chamados, deixamos morrer visões que Tu plantaste no nosso coração? Senhor, sopra vida nova sobre esses sonhos hoje. Mostra-nos que ainda há tempo, que ainda há propósito, que ainda há um plano perfeito para as nossas vidas. Dá-nos a coragem de desenterrar aquilo que enterramos por medo ou decepção. Fortalece a nossa fé para crermos que contigo todas as coisas são possíveis. Senhor Jesus, Tu disseste que vieste para que tenhamos vida e vida em abundância. Neste domingo de Páscoa, clamamos por essa vida abundante em cada área das nossas existências. Que a Tua ressurreição não seja apenas uma doutrina que conhecemos, mas uma realidade que vivemos diariamente.
Pai, ressuscita os relacionamentos que parecem mortos, casamentos que esfriaram, que perderam o amor e a cumplicidade que um dia tiveram. Sopra vida nova sobre esses matrimônios. Traz de volta o respeito, a admiração, o companheirismo, a paixão. Onde há silêncio frio, traz comunicação calorosa. Onde há indiferença, traz interesse genuíno. Onde há mágoa acumulada, traz perdão libertador. Senhor, cura as feridas emocionais que estão destruindo os relacionamentos. Ensina os casais a se amarem como Tu nos amas, com paciência, com bondade, com sacrifício, que vejam um no outro não os defeitos que irritam, mas o potencial que Tu colocaste ali. Pai, ressuscita também os relacionamentos familiares quebrados. Pais e filhos que não se falam há anos, irmãos separados por brigas antigas, famílias divididas por herança ou orgulho. Senhor, Tu que és o Deus da reconciliação, aproxima novamente os que se afastaram. Amolece os corações endurecidos, quebra as barreiras do orgulho, derruba os muros da mágoa. Dá a cada um a humildade necessária para dar o primeiro passo em direção ao perdão. Que neste domingo de Páscoa, famílias sejam restauradas, que abraços há muito tempo esperados finalmente aconteçam, que palavras de perdão sejam pronunciadas com sinceridade. Senhor, ressuscita a saúde dos nossos corpos. Quantos estão enfrentando doenças que roubam a alegria e a esperança? Pai, Tu que ressuscitaste Jesus, podes também curar qualquer enfermidade. Toca com Teu poder os corpos enfermos neste momento. Onde há câncer, ordena a cura. Onde há diabetes, traz controle e equilíbrio. Onde há pressão alta, normaliza. Senhor, cura as doenças do coração, tanto físicas quanto emocionais. Há corações literalmente doentes que precisam de milagres médicos, e há corações emocionalmente feridos que precisam de cura interior. Tu és poderoso para curar ambos. Toca aqueles que sofrem de depressão, que acordam sem vontade de viver, que carregam uma tristeza profunda sem conseguir explicar de onde vem. Pai, traz luz para essa escuridão. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há propósito na jornada, que Tu tens planos bons para eles. Liberta os que estão presos na ansiedade, que vivem preocupados com o futuro, que não conseguem descansar porque a mente não para de produzir pensamentos perturbadores. Senhor, dá-lhes a paz que excede todo entendimento. Ensina-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Pai, ressuscita as finanças que estão mortas. Negócios que faliram, empregos que foram perdidos, dívidas que se acumularam. Senhor, Tu és o Deus da provisão, aquele que multiplica pães e peixes, que faz chover maná do céu, que supre todas as nossas necessidades, segundo as Tuas riquezas na glória. Abre portas de oportunidades que nenhum homem pode fechar. Conecta as pessoas certas aos projetos certos. Dá sabedoria para administrar os recursos que temos. Ensina-nos a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, confiando que Tu sempre honras aqueles que Te honram. Quebra toda maldição de pobreza, toda mentalidade de escassez, todo espírito de falta que opera contra as nossas vidas. Declara prosperidade sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos negócios, sobre as nossas carreiras. Pai, ressuscita a fé que morreu. Quantos começaram a jornada cristã com tanto entusiasmo, mas ao longo do caminho desanimaram? Enfrentaram decepções na igreja, orações que pareceram não ser respondidas, promessas que demoraram a se cumprir, e a fé foi esfriando até quase se apagar completamente. Senhor, reacende essa chama hoje. Lembra-nos de todas as vezes que foste fiel no passado. Mostra-nos que o Teu silêncio não significa ausência, que os Teus atrasos não são negações, que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos.
dá-nos fé renovada para crermos novamente, para esperarmos novamente, para confiarmos novamente. Que a história da ressurreição de Jesus nos inspire a nunca desistirmos, porque se Deus pode ressuscitar um morto, pode resolver qualquer problema nosso. Pai, ressuscita os ministérios que estão adormecidos, pessoas que têm chamados de Deus sobre as suas vidas, mas por medo, insegurança ou falta de oportunidade, nunca deram o passo de fé necessário. Senhor, este é o momento de despertar esses chamados. Confirma no coração de cada um o propósito para o qual foram criados. Abre as portas certas, remove os obstáculos, conecta com os mentores adequados. Que ninguém chegue ao fim da vida sem ter cumprido o propósito eterno que tu estabeleceste. Senhor, ressuscita a esperança dos que perderam entes queridos. Este domingo de Páscoa é especialmente difícil para aqueles que têm cadeiras vazias à mesa, para os que saudosamente lembram de familiares que já partiram. Pai, consola esses corações enlutados. Lembra-lhes que a morte não é o fim para aqueles que creem em Ti. Assim como Jesus ressuscitou, também os que morreram em Cristo ressuscitarão. Há uma reunião futura garantida, há um reencontro prometido, há uma eternidade juntos esperando. Seca as lágrimas dos que choram, dá paz aos corações angustiados, traz conforto aos que sofrem a dor da saudade. Senhor, ressuscita os talentos enterrados. Quantos de nós recebemos dons, habilidades, capacidades especiais, mas por medo de fracassar ou por comparação com outros, enterramos esses talentos em vez de multiplicá-los? Pai, como na parábola que Jesus contou, não queremos ser servos infiéis que escondem o que receberam. Dá-nos coragem para usarmos os nossos dons para a Tua glória. Senhor, ressuscita a pureza moral numa sociedade corrompida. Vivemos tempos onde os valores estão invertidos, onde o certo é chamado de errado e o errado é celebrado como certo. Pai, dá-nos fortaleza para nadarmos contra a correnteza, para mantermos os Teus padrões, mesmo quando somos ridicularizados por isso. Guarda os nossos olhos do que contamina, os nossos ouvidos do que corrompe, as nossas mentes do que destrói. Que sejamos luz numa geração perversa, sal que preserva os valores eternos. Senhor, ressuscita os casamentos que estão à beira do divórcio. Casais que já marcaram a audiência, que já consultaram advogados, que já decidiram separar-se. Pai, se ainda há uma centelha de amor, sopra sobre ela e transforma-a novamente numa chama ardente. Mostra a cada cônjuge a sua própria responsabilidade nos problemas, não apenas os erros do outro. Dá graça para perdoarem ofensas graves, para reconstruírem a confiança quebrada, para começarem de novo com bases mais sólidas. Pai, ressuscita a intimidade com o Espírito Santo que muitos perderam. Há crentes que conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus pessoalmente. Que têm religião, mas não têm relacionamento. Senhor, queremos mais do que conhecimento teológico. Queremos experimentar a Tua presença real. Ensina-nos a orar não por obrigação, mas por prazer. A ler a Bíblia não por rotina, mas com fome genuína da Tua palavra. A adorar não por costume, mas com paixão verdadeira. Que o Espírito Santo seja o nosso melhor amigo, o nosso conselheiro constante, a nossa fonte de poder para viver a vida cristã. Senhor, ressuscita a alegria que foi roubada. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, e uma das suas principais estratégias é roubar a nossa alegria. Há crentes vivendo vidas amargas, reclamando constantemente, focados apenas nos problemas. Pai, devolve a alegria da salvação. Ajuda-nos a lembrar de onde Tu nos tiraste, do que éramos antes de Te conhecermos. Senhor, dá-nos olhos para vermos as bênçãos que já temos, não apenas as que ainda faltam.
Ensina-nos a sermos gratos em todas as circunstâncias, a louvarmos não apenas quando tudo vai bem, mas também nas provações. Que a nossa alegria não dependa das circunstâncias externas, mas da certeza interna de que Tu estás no controle. Pai, ressuscita o testemunho cristão que foi manchado. Quantos caíram publicamente, tropeçaram moralmente, falharam vergonhosamente? Senhor, Tu és o Deus das segundas chances, das restaurações improváveis, dos recomeços impossíveis. Levanta aqueles que caíram, limpa a reputação dos que foram difamados injustamente, restaura a credibilidade dos que erraram, mas se arrependeram sinceramente. Que o mundo veja não pessoas perfeitas, mas pecadores redimidos pela graça. Senhor, ressuscita os lares que se tornaram campos de batalha. Casas onde não há paz, onde as discussões são constantes, onde a tensão é palpável. Pai, transforma essas casas em lares, esses ambientes de guerra em santuários de paz. Ensina cada membro da família a controlar as palavras, a ouvir antes de responder, a buscar entender antes de ser entendido. Onde há gritos, traz diálogo calmo. Onde há agressão, traz gentileza. Onde há egoísmo, traz consideração mútua. Senhor, ressuscita os jovens que estão perdidos. Uma geração confusa sobre identidade, propósito, valores, futuro. Pai, revela-te a essa geração de maneira poderosa. Mostra-lhes que só em Ti há sentido verdadeiro para a vida. Protege-os das drogas, da promiscuidade, da violência, das ideologias destrutivas. Levanta nesta geração jovens corajosos que não tenham vergonha do Evangelho, que sejam radicais para Jesus, que influenciem os seus colegas para o bem. Pai, ressuscita a vida de oração nas famílias. Quantos lares cristãos não têm altar familiar, não oram juntos, não leem a Bíblia em conjunto? Senhor, restaura essa prática tão importante. Que as famílias voltem a orar juntas, a buscar juntas a Tua face, a edificarem-se mutuamente na fé. Que os pais voltem a ser sacerdotes dos seus lares, liderando espiritualmente com o exemplo. Pai, ressuscita a compaixão pelos perdidos. A igreja muitas vezes se fechou em seus templos, preocupada apenas com os seus próprios membros, esquecendo-se do mundo lá fora que perece sem conhecer o Evangelho. Senhor, quebra o nosso coração pelo que quebra o Teu. Dá-nos amor pelas almas perdidas, urgência em compartilhar as boas novas, coragem para sairmos da zona de conforto e alcançarmos os que ainda não Te conhecem. Que sejamos a igreja que vai, não apenas a igreja que espera as pessoas virem. Senhor, ressuscita a santidade que foi abandonada. Vivemos tempos onde até dentro da igreja há tolerância com o pecado, onde a graça é distorcida para justificar comportamentos que a Bíblia claramente condena. Pai, ajuda-nos a entender que graça não é licença para pecar, mas poder para não pecar. Que a Tua bondade nos leve ao arrependimento genuíno, não à presunção. Dá-nos amor pela santidade, desejo de agradar-Te em todas as áreas, compromisso com a obediência, mesmo quando é difícil. Senhor, ressuscita as vocações adormecidas. Pessoas que têm chamados para missões, para o ministério pastoral, para o trabalho com crianças, para a música sacra, mas que por diversas razões nunca responderam ao chamado. Pai, este domingo de Páscoa é o momento de dizer sim. Confirma os chamados, remove as desculpas, providencia os meios. Que ninguém chegue ao fim da vida com o arrependimento de não ter feito o que Tu pediste. Pai, ressuscita a generosidade num mundo egoísta. Ensina-nos a darmos não apenas das nossas sobras, mas das nossas primícias. A sermos generosos não apenas quando temos muito, mas mesmo na escassez. Senhor,
Mostra-nos que é mais bem-aventurado dar do que receber, que quando damos, estamos, na verdade, investindo no reino eterno. Usa-nos como canais de bênçãos para outros. Pai, ressuscita a humildade numa era de orgulho e autopromoção. Vivemos tempos onde todos querem ser vistos, reconhecidos, aplaudidos. Senhor, ensina-nos o caminho de Jesus, que sendo Deus se fez servo, que lavou os pés dos discípulos, que não buscou glória humana. Dá-nos contentamento em servirmos nos bastidores, em fazermos o bem, sem esperar reconhecimento, em diminuirmos para que Tu aumentes. Senhor, ressuscita o perdão nos corações amargurados. Há pessoas carregando mágoas há décadas, remoendo ofensas antigas, mantendo vivos ressentimentos que só envenenam a própria alma. Pai, mostra-nos que o perdão não é opcional para quem foi perdoado por Ti. Dá-nos graça para perdoarmos como Tu nos perdoaste, mesmo quando a ofensa foi grave, mesmo quando não houve pedido de desculpas. Senhor, liberta-nos das prisões da amargura. Pai, ressuscita os propósitos eternos que foram trocados por objetivos temporais. Quantos estão correndo atrás de coisas que não vão durar, acumulando tesouros na terra que a traça e a ferrugem corroem? Senhor, redireciona as nossas prioridades. Ajuda-nos a buscarmos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que tudo mais será acrescentado. Que investamos mais em coisas eternas do que em bens passageiros. Senhor, ressuscita a paciência numa geração imediatista. Vivemos tempos onde ninguém quer esperar, onde todos querem resultados instantâneos. Pai, ensina-nos que os Teus planos têm tempo certo, que há um processo necessário entre a promessa e o cumprimento. Dá-nos paciência para esperarmos o Teu tempo perfeito, sem tentarmos apressar o que Tu estás amadurecendo. Fortalece-nos para perseverarmos na fé, mesmo quando a resposta demora. Pai, neste domingo glorioso de Páscoa, declaramos que o poder da ressurreição está operando em cada vida que participou desta oração. Assim como Jesus saiu vitorioso do túmulo, também nós sairemos vitoriosos de todas as situações que nos tentaram derrotar. Nenhum problema é maior que o Teu poder, nenhuma situação é impossível para Ti. Senhor, sela esta oração com o Teu sangue precioso. Que cada palavra pronunciada aqui produza frutos eternos. Que cada pedido feito em fé seja respondido segundo a Tua vontade perfeita. Obrigado porque Tu nos ouves, porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas, porque nunca nos abandonas. Que este domingo de Páscoa marque o início de uma nova temporada nas nossas vidas, uma temporada de ressurreição, de milagres, de vida abundante. Que possamos viver cada dia na certeza de que servimos a um Deus vivo que venceu a morte e nos deu vida eterna. Em nome do Senhor Jesus ressuscitado, Pai, ressuscita a coragem dos que vivem com medo. Há pessoas paralisadas pelo medo do futuro, pelo medo de falhar, pelo medo da opinião alheia. Senhor, Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Liberta os Teus filhos de todos os medos que os impedem de avançar. Dá-lhes a coragem de Josué para possuírem a terra prometida, a ousadia de Davi para enfrentarem os gigantes, a determinação de Daniel para não se comprometerem com o mundo. Que sejamos corajosos não porque confiamos em nós mesmos, mas porque confiamos em Ti. Senhor, ressuscita a visão dos que perderam a capacidade de sonhar. A vida tem uma forma cruel de matar os sonhos através das desilusões repetidas. Pai, devolve aos Teus filhos a capacidade de sonharem novamente. Mostra-lhes que os Teus sonhos para eles são maiores que qualquer coisa que possam imaginar. Abre os olhos espirituais para verem as possibilidades que Tu vês. Senhor, ressuscita a disciplina espiritual que foi abandonada. Quantos começaram bem a jornada cristã,
com rotinas de oração, leitura bíblica, jejum, mas aos poucos foram relaxando até perderem completamente a disciplina. Pai, ajuda-nos a entender que a disciplina não é legalismo, é amor. É fazer o que é necessário mesmo quando não sentimos vontade. Dá-nos força de vontade para retomarmos as práticas espirituais que alimentam a nossa alma. Que sejamos diligentes em cultivar a nossa vida interior com Deus. Pai, ressuscita o senso de comunidade que se perdeu. Há crentes isolados que não se conectam com outros irmãos, que tentam viver a fé cristã de forma solitária. Senhor, Tu nos criaste para vivermos em comunidade. Ajuda-nos a encontrarmos uma igreja saudável, onde possamos servir e ser servidos. Ensina-nos a importância de termos irmãos que nos apoiem, nos corrijam, nos encorajem. Senhor, quebra o orgulho que impede muitos de pedirem ajuda. Pai, ressuscita a sabedoria numa geração nécia. Vivemos tempos onde as pessoas confiam mais nas suas próprias opiniões do que na Tua palavra milenar. Senhor, dá-nos sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ensina-nos a temermos a Ti, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que tomemos decisões baseadas não na nossa limitada compreensão, mas na Tua revelação perfeita. Senhor, ressuscita o contentamento nos corações insatisfeitos. A sociedade de consumo nos ensinou a estarmos sempre insatisfeitos, sempre querendo mais, sempre comparando o que temos com o que outros têm. Pai, ensina-nos o segredo que Paulo aprendeu: estar contente em toda e qualquer situação. Ajuda-nos a agradecer pelo que temos enquanto trabalhamos pelo que queremos. Senhor, que a nossa alegria não dependa de aquisições materiais, mas da riqueza espiritual que temos em Ti. Pai, ressuscita a integridade num mundo de mentiras. Há tanta desonestidade, tanta corrupção, tanto jeitinho brasileiro. Senhor, faz de nós pessoas íntegras que honram a palavra dada, que pagam o que devem, que não mentem nem enganam mesmo quando poderiam lucrar com isso. Que sejamos conhecidos como pessoas confiáveis, honestas, que têm uma só palavra, que a nossa sim seja sim e o nosso não seja não. Senhor, ressuscita a mansidão numa era de agressividade. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, explosivas, prontas para brigar por qualquer coisa. Pai, ensina-nos a mansidão de Jesus, que não é fraqueza, mas força sob controle. Dá-nos domínio próprio para respondermos com gentileza, mesmo quando somos provocados, para abençoarmos os que nos maldizem, para amarmos os que nos odeiam. Pai, ressuscita a fidelidade nos relacionamentos. Vivemos tempos onde as pessoas descartam relacionamentos com facilidade, onde os compromissos não são honrados, onde o que importa é a própria satisfação. Senhor, ensina-nos a sermos fiéis nos casamentos, fiéis nas amizades, fiéis nos compromissos assumidos. Que a nossa palavra tenha valor, que sejamos pessoas em quem outros podem confiar. Senhor, ressuscita o zelo pela casa de Deus. Muitos tratam a igreja com descaso, chegam atrasados, faltam por qualquer motivo, não se envolvem, não contribuem. Pai, ajuda-nos a amarmos a Tua casa como Davi amava. Que tenhamos prazer em estar na congregação dos santos, que priorizemos os cultos, que nos envolvamos ativamente na obra, que sejamos membros participativos, não apenas frequentadores passivos. Senhor, ressuscita o discernimento espiritual que muitos perderam. Pai, vivemos tempos perigosos onde há muitos falsos profetas, muitas doutrinas estranhas, muito engano espiritual. Senhor, dá-nos discernimento para provarmos os espíritos, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina.
que conheçamos profundamente a Tua palavra para identificarmos o erro quando ele se apresenta. Protege-nos de seitas, de heresias, de ensinos que parecem corretos, mas contradizem as Escrituras. Pai, ressuscita a esperança dos que estão à beira do suicídio. Senhor, há pessoas tão desesperadas que já não veem sentido em continuar vivendo. Pai, intervém poderosamente agora mesmo na vida de cada pessoa que está considerando tirar a própria vida. Mostra-lhes que Tu tens planos de bem para eles, que a dor presente não durará para sempre, que há esperança e futuro. Manda anjos para protegê-los, pessoas certas para encorajá-los, ajuda profissional para tratá-los. Senhor, que ninguém cometa este ato irreversível. Pai, ressuscita a identidade verdadeira dos que estão confusos. Vivemos tempos onde até a identidade básica está sendo questionada. Senhor, ajuda cada pessoa a encontrar a sua verdadeira identidade, não nas opiniões do mundo, mas em quem Tu dizes que ela é. Somos filhos de Deus, criados à Sua imagem, com propósito eterno, amados incondicionalmente. Que esta verdade seja a âncora que nos mantém firmes em meio às ondas de confusão desta geração. Senhor, ressuscita a reverência que se perdeu. Há tanta banalização das coisas sagradas, tanto desrespeito com o que é santo. Pai, ensina-nos a temermos a Ti com reverência e temor, que tratemos o Teu nome com respeito, que não usemos a Tua palavra levianamente, que nos aproximemos de Ti com santo temor, que entendamos que Tu és amor, mas também és santo e justo. Pai, ressuscita o primeiro amor nas igrejas que esfriaram. Como a igreja de Éfeso no Apocalipse, muitas comunidades fazem muitas coisas certas, mas perderam o primeiro amor. Senhor, traz de volta aquela paixão inicial por Ti, aquele zelo que havia no começo. Que as igrejas não sejam apenas organizações eficientes, mas organismos vivos, pulsando com o amor de Cristo. Senhor, ressuscita a ética cristã na sociedade. Vivemos tempos onde os valores cristãos são ridicularizados e atacados. Pai, levanta cristãos corajosos em todas as esferas da sociedade que não tenham vergonha de defender os Teus princípios. Na política, na educação, na mídia, nas artes, no direito, em todas as áreas. Que sejamos sal e luz, influenciando positivamente a cultura ao nosso redor. Pai, ressuscita o cuidado com os vulneráveis. Senhor, Tu sempre tiveste um cuidado especial com as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. Ajuda a Tua igreja a refletir este coração compassivo. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento ao nosso redor. Que façamos mais do que orar pelos necessitados. Que sejamos resposta às nossas próprias orações. Dá-nos generosidade para compartilharmos o que temos com os que nada têm. Senhor, ressuscita a adoração verdadeira, que foi substituída por entretenimento. Muitos cultos se tornaram shows, focados mais em agradar as pessoas do que em glorificar a Deus. Pai, traz de volta a adoração em espírito e em verdade. Que os nossos cultos sejam centrados em Ti, não em nós. Que busquemos a Tua glória, não os nossos sentimentos. Que a adoração não seja performance, mas expressão genuína de amor e reverência. Pai, ressuscita a vida dos bebês no ventre. Senhor, há tanto aborto, tanta vida sendo interrompida antes mesmo de começar. Pai, defende os que não podem se defender. Toca o coração das mães que consideram o aborto. Mostra-lhes o valor precioso da vida que carregam. Providencia alternativas, apoio, recursos. Muda leis injustas que permitem esta matança de inocentes. Levanta uma geração pró-vida que valorize cada ser humano desde a concepção até a morte natural. Senhor, ressuscita o testemunho dos que caíram em escândalos.
Há líderes, pastores, pessoas públicas cristãs que tropeçaram moralmente e cujos escândalos mancharam o nome do Evangelho. Pai, Tu és especialista em restaurar o irreparável. Se há arrependimento genuíno, restaura essas vidas. Usa até os erros deles para ensinar outros. Que os escândalos não façam as pessoas rejeitarem a Ti, mas apenas reconhecerem que todos somos humanos e precisamos da Tua graça. Pai, ressuscita a paternidade responsável. Há tantos pais ausentes que geraram filhos, mas não os criam, que abandonaram suas responsabilidades. Senhor, toca o coração desses homens. Mostra-lhes a importância do papel paterno. Dá-lhes coragem para assumirem suas responsabilidades, para estarem presentes na vida dos filhos, para serem exemplos dignos de serem seguidos. Cura as feridas dos filhos que cresceram sem pai. Senhor, ressuscita a maternidade valorizada. Vivemos tempos onde a maternidade é desvalorizada, vista como atraso, como algo que impede a realização profissional da mulher. Pai, mostra o valor imenso das mães, a importância eterna da criação dos filhos. Dá às mães sabedoria para criarem os filhos no teu caminho, paciência para suportarem as dificuldades, alegria para celebrarem cada fase. Honra as mães que sacrificam tanto pelos filhos. Pai, ressuscita o respeito pelos idosos. Há tanto descaso com os mais velhos, tanto abandono em asilos, tanta falta de honra. Senhor, ensina-nos a valorizar a sabedoria que vem com a idade, a cuidar dos nossos idosos com amor e dignidade. Ajuda os filhos a honrarem pai e mãe, não apenas quando são jovens, mas especialmente quando envelhecem e precisam de cuidados. Senhor, ressuscita a mordomia da criação. Tu nos deste a terra para cuidarmos dela, não para destruí-la. Pai, perdoa-nos pela poluição, pelo desmatamento, pela extinção de espécies, pela ganância que destrói o meio ambiente. Ajuda-nos a sermos mordomos responsáveis da criação, cuidando do planeta para as próximas gerações. Pai, ressuscita a verdadeira prosperidade. Há tanto evangelho distorcido ensinando que fé é sinônimo de riqueza material. Senhor, ensina-nos o que é verdadeira prosperidade. Senhor, que entendamos que podemos ser prósperos em espírito, mesmo sendo simples materialmente, e que podemos ter muito dinheiro, mas sermos miseráveis espiritualmente. Dá-nos a sabedoria de buscarmos primeiro as riquezas eternas. Pai, ressuscita a unção apostólica na igreja. Precisamos de um novo mover do Espírito Santo, como nos dias dos apóstolos. Que haja novamente sinais, maravilhas e prodígios confirmando a pregação da palavra. Que os enfermos sejam curados, que os oprimidos sejam libertos, que os mortos sejam ressuscitados. Derrama o teu Espírito sobre toda a carne nestes últimos dias. Senhor, ressuscita a pregação ungida da palavra. Há tantos sermões vazios, tantas mensagens motivacionais sem poder transformador. Pai, levanta pregadores que não tenham medo de pregar a palavra completa, que não suavizem a mensagem para agradar os ouvintes. Senhor, que a pregação seja novamente com demonstração do Espírito e de poder. Pai, ressuscita o poder da oração intercessória. Ensina-nos a orarmos uns pelos outros com fervor, a nos colocarmos na brecha pelos que estão em perigo espiritual. Levanta intercessores que passem horas diante de ti clamando pela nação, pela igreja, pelas almas perdidas. Que entendamos que a oração muda as coisas, que há poder quando 2 ou 3 se reúnem em teu nome. Senhor, ressuscita a evangelização pessoal. Muitos cristãos nunca levaram ninguém a ti, nunca compartilharam o evangelho com alguém. Pai, quebra o medo, a vergonha, a acomodação. Dá-nos ousadia para falarmos de ti onde quer que estejamos. Que sejamos testemunhas fiéis não apenas com palavras, mas com o nosso estilo de vida. Abre portas de oportunidades para compartilharmos as boas novas.
Pai, ressuscita o avivamento nas escolas. Há tanto humanismo secular sendo ensinado, tantas ideologias contrárias à fé cristã. Senhor, protege as mentes das crianças e jovens. Levanta professores cristãos corajosos que não tenham medo de serem luz em ambientes escuros. Que haja grupos de oração nas escolas, que haja testemunho cristão autêntico. Manda avivamento sobre a juventude estudantil. Senhor, ressuscita o temor de Deus na sociedade. Vivemos como se tu não existisses, como se não houvesse julgamento, como se não tivéssemos que prestar contas. Pai, lembra à humanidade que tu és Deus, que reinarás para sempre, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que esta consciência traga arrependimento antes que seja tarde demais. Pai, ressuscita a esperança na volta de Jesus. Senhor, muitos nem pensam mais na tua segunda vinda. Vivem como se este mundo fosse tudo o que existe. Pai, reaviva em nós a bendita esperança da tua volta. Que vivamos cada dia na expectativa do teu retorno. Que esta esperança nos purifique, nos motive a vivermos em santidade, nos anime a sermos fiéis até o fim. Maranata, vem, Senhor Jesus. Senhor, ressuscita o discipulado intencional. Jesus nos mandou fazer discípulos, não apenas converter pessoas. Pai, ajuda-nos a entender que evangelização sem discipulado produz crentes imaturos. Que investamos tempo ensinando os novos convertidos, caminhando com eles, modelando a vida cristã, que cada cristão maduro tenha alguém que está discipulando. Pai, ressuscita o jejum bíblico. Esta prática poderosa foi quase abandonada na igreja moderna. Senhor, ensina-nos a jejuarmos, não para impressionar os outros, mas para buscarmos a tua face. Senhor, mostra-nos que há vitórias espirituais que só vêm com oração e jejum. Dá-nos disciplina para negarmos o corpo e alimentarmos o espírito. Pai, ressuscita a mordomia do tempo. Desperdiçamos tanto tempo em coisas inúteis, em redes sociais vazias, em entretenimento sem fim. Senhor, ajuda-nos a redimir o tempo porque os dias são maus. Que usemos as nossas horas de forma sábia, investindo em coisas que têm valor eterno. Ensina-nos a numerarmos os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Senhor, ressuscita a gratidão nos corações ingratos. Reclamamos tanto, focamos tanto no que falta, que esquecemos de agradecer pelo que temos. Pai, dá-nos um coração grato que reconhece cada bênção, pequena ou grande. Que agradeçamos não apenas quando recebemos o que pedimos, mas em todas as circunstâncias, confiando que tu sabes o que é melhor para nós. Pai, ressuscita a fé das crianças. Jesus disse que precisamos nos tornar como crianças para entrarmos no reino. Senhor, dá-nos aquela fé simples, aquela confiança pura, aquela capacidade de crer sem questionar tanto, que não deixemos que o intelecto mate a fé, que o conhecimento não nos afaste da dependência humilde de Ti. Senhor, ressuscita tudo o que precisa ser ressuscitado em cada vida que participou desta oração. Tu sabes melhor do que nós o que está morto e precisa viver novamente. Toca com teu poder cada área específica que só tu conheces. Faz o teu trabalho perfeito em cada coração. Que este domingo de Páscoa seja verdadeiramente um dia de ressurreição para todos nós. Pai, selamos esta oração com o sangue precioso de Jesus. Que cada palavra proferida aqui produza frutos eternos. Que cada pedido feito em fé seja respondido segundo a tua perfeita vontade. Obrigado porque tu és fiel, porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã, porque o teu amor nunca falha. Que vivamos cada dia na certeza da ressurreição, sabendo que servimos a um Deus vivo, que tem todo o poder no céu e na terra. Que a alegria da Páscoa não seja apenas de hoje, mas transborde para todos os dias das nossas vidas.
em nome do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e nos deu vida eterna. Pai, ressuscita a confiança dos que foram traídos. Há pessoas que tiveram a confiança quebrada por aqueles que mais amavam e agora têm dificuldade de confiar novamente. Senhor, cura essas feridas profundas. Mostra-lhes que nem todos são iguais, que ainda há pessoas dignas de confiança. Mas, acima de tudo, ensina-lhes que podem sempre confiar em Ti, porque Tu nunca falhas, nunca traíste ninguém, nunca decepcionas. Que depositem a confiança última, não em seres humanos imperfeitos, mas em Ti que és perfeitamente fiel. Senhor, ressuscita a autoestima dos que se sentem sem valor. Há pessoas que cresceram ouvindo que não prestam, que nunca vão conseguir, que são um erro. Pai, desfaz essas mentiras cruéis, mostra a cada um o valor imenso que tem aos Teus olhos, que entendam que foram criados à Tua imagem, que Tu deste Teu Filho por eles, que tens planos preciosos para suas vidas. Senhor, cura a baixa autoestima que paralisa tantas pessoas. Pai, ressuscita os relacionamentos entre pais e filhos adolescentes. Esta fase é tão difícil, cheia de conflitos, incompreensões, distanciamento. Senhor, dá sabedoria aos pais para lidarem com os adolescentes com amor e firmeza. Dá aos adolescentes a capacidade de ouvirem os conselhos dos pais, mesmo quando parecem ultrapassados. Que haja respeito mútuo, diálogo aberto, amor incondicional. Protege os adolescentes dos perigos desta fase, guia-os nas decisões importantes que tomarão. Senhor, ressuscita a obra missionária que foi abandonada. Há campos missionários que ficaram sem obreiros. Há projetos que pararam por falta de recursos. Pai, reaviva a visão missionária na Tua igreja. Manda obreiros para a Tua seara. Providencia os recursos necessários. Abre portas em nações fechadas ao Evangelho. Protege os missionários que estão em campos difíceis. Senhor, que completemos a grande comissão que Jesus nos deixou. Pai, ressuscita a criatividade dos que se sentem estagnados. Há pessoas que perderam a capacidade de criar, de inovar, de pensar fora da caixa. Senhor, Tu és o Criador Supremo e nos fizeste criativos como Tu. Liberta a criatividade que está presa pelo medo, pela crítica, pelo fracasso passado. Dá novas ideias, novas perspectivas, novas soluções. Que usemos a criatividade que Tu nos deste para glorificar-Te e abençoar outros. Senhor, ressuscita a leitura bíblica diária. Quantos têm Bíblias em casa, mas nunca as abrem? Quantos compraram, mas deixaram acumular pó? Pai, cria em nós fome pela Tua palavra. Que desejemos o leite puro da palavra como bebês recém-nascidos. Que meditemos na Tua lei de dia e de noite. Que a Bíblia não seja apenas um livro na estante, mas o manual da nossa vida. Pai, abre os nossos olhos para vermos maravilhas na Tua palavra. Senhor, ressuscita a hospitalidade cristã. Nos tempos bíblicos, a hospitalidade era uma virtude essencial. Hoje vivemos tão isolados, tão fechados em nossas casas. Pai, ajuda-nos a abrir as nossas casas e os nossos corações. Que pratiquemos a hospitalidade sem murmuração. Que recebamos os irmãos, que compartilhemos refeições, que criemos comunhão verdadeira. Que as nossas casas sejam lugares de acolhimento e amor. Pai, ressuscita a prudência numa geração impulsiva. As pessoas tomam decisões importantes impulsivamente, sem pensar nas consequências. Senhor, dá-nos prudência para pensarmos antes de agirmos, para considerarmos as consequências, para buscarmos conselho sábio. Que não sejamos precipitados nas palavras, nas decisões, nas ações. Ensina-nos a sermos sábios como serpentes e simples como pombas. Senhor, ressuscita a lealdade nos relacionamentos.
Vivemos tempos onde as pessoas trocam de lado facilmente, onde a lealdade é rara. Pai, faz de nós pessoas leais que não abandonam os amigos nas dificuldades, que não traem a confiança depositada, que permanecem firmes mesmo quando seria mais fácil desistir. Que sejamos como Jonatas foi para Davi, amigos fiéis em todas as circunstâncias. Pai, ressuscita a ousadia evangelística. Muitos cristãos têm medo de falar de Jesus, de serem ridicularizados, de perderem amigos. Senhor, dá-nos a ousadia dos apóstolos que não podiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Abre a nossa boca para proclamarmos as boas novas com intrepidez. Senhor, ressuscita o estudo teológico sério. Pai, há tanto analfabetismo bíblico até dentro das igrejas. Pessoas que frequentam há anos, mas não conhecem as doutrinas básicas. Senhor, cria em nós desejo de estudarmos profundamente a Tua palavra. Que sejamos como os bereanos que examinavam as Escrituras diariamente. Levanta mestres capacitados que ensinem a sã doutrina. Protege-nos de heresias e desvios doutrinários. Pai, ressuscita a esperança dos desempregados. Há pessoas há meses procurando trabalho sem sucesso, vendo as economias acabarem, sentindo-se inúteis e desesperançadas. Senhor, abre portas de emprego, conecta-os com as oportunidades certas. Dá-lhes favor diante dos empregadores. Enquanto esperam, sustenta-os financeiramente de forma sobrenatural. Guarda-os do desespero e da depressão. Mostra-lhes que o tempo de espera não é tempo perdido. Senhor, ressuscita os dons espirituais adormecidos. Pai, Tu distribuíste dons a cada membro do corpo de Cristo, mas muitos nunca os usaram. Senhor, revela a cada um os dons que recebeu. Dá oportunidades para exercitá-los. Que ninguém enterre os seus talentos, mas que os multipliquem para a edificação da igreja. Que busquemos os melhores dons, mas acima de tudo o amor. Pai, ressuscita a alegria do serviço cristão. Muitos servem por obrigação, com peso, sem prazer. Senhor, devolve a alegria de servir. Ajuda-nos a entender que servir a Ti é a maior honra que podemos ter. Que sirvamos não para sermos vistos, mas porque Te amamos. Que façamos tudo como para o Senhor, não para os homens. Que encontremos satisfação profunda em sermos úteis no Teu reino. Senhor, ressuscita a sensibilidade espiritual que foi embotada. Há crentes que não conseguem mais sentir a Tua presença, que não se emocionam mais com a Tua palavra. Pai, isso não é maturidade, é endurecimento. Amolece os nossos corações. Que voltemos a nos comover com as coisas que Te comovem. Que choremos com os que choram e nos alegremos com os que se alegram. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Pai, ressuscita o testemunho no ambiente de trabalho. Muitos cristãos vivem uma vida no domingo na igreja e outra totalmente diferente, de segunda a sexta no trabalho. Senhor, que sejamos as mesmas pessoas em todos os lugares. Que o nosso testemunho no trabalho seja irrepreensível. Que sejamos os melhores funcionários, os mais honestos, os mais dedicados, que brilhemos como luzes num mundo de trevas. Senhor, ressuscita a vida devocional em família, que as famílias voltem a ter momentos diários de leitura bíblica e oração juntos, que os pais ensinem os filhos no caminho em que devem andar. Senhor, que as conversas à mesa sejam sobre as coisas de Deus. Que a fé seja vivida no dia a dia, não apenas aos domingos. Pai, ressuscita a compaixão pelos refugiados e imigrantes. Há milhões de pessoas deslocadas por guerras, perseguições, pobreza. Senhor, quebra o nosso coração pelo sofrimento deles. Ajuda-nos a lembrar que também fomos estrangeiros no Egito, que sejamos acolhedores, generosos, compassivos.
Usa-nos para levar esperança e o Evangelho a essas pessoas vulneráveis. Senhor, ressuscita a batalha espiritual consciente. Muitos cristãos vivem ignorando que há uma guerra espiritual real acontecendo. Pai, abre os nossos olhos para as estratégias do inimigo. Ensina-nos a usar toda a armadura de Deus, que saibamos lutar não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Dá-nos autoridade para expulsarmos demônios e quebrarmos maldições. Pai, ressuscita a valorização do casamento. Vivemos tempos onde o casamento é visto como ultrapassado, onde a coabitação é normalizada. Senhor, mostra o valor do casamento como tu o instituíste, que os jovens desejem casar-se, que os casados valorizem o compromisso assumido. Protege as famílias dos ataques contra a instituição do casamento. Fortalece os casamentos para resistirem às pressões da sociedade. Senhor, ressuscita a perseverança dos que querem desistir. Há pessoas no limite prontas para abandonar tudo. Pai, dá-lhes forças para mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Lembra-lhes que o prêmio é para os que perseveram até o fim. Que não desmaiem em fazer o bem, pois a seu tempo ceifarão se não desistirem. Renova as forças como as da águia. Pai, ressuscita a transparência nas lideranças cristãs. Senhor, há tanto escândalo porque há tanta falta de transparência, de prestação de contas. Pai, levanta líderes que sejam transparentes financeiramente, moralmente, em todas as áreas. Que as igrejas tenham estruturas de accountability, que nenhum líder esteja acima de ser questionado ou corrigido. Protege a tua igreja de lobos vestidos de ovelhas. Senhor, ressuscita a simplicidade do Evangelho. Complicamos tanto a mensagem simples de Jesus. Pai, traz de volta a simplicidade, que preguemos Cristo crucificado e ressuscitado. Que não acrescentemos fardos pesados que nem nós mesmos conseguimos carregar. Que o Evangelho seja boas novas, não uma lista interminável de regras. Pai, ressuscita a vida dos viciados. Quantos estão presos em vícios que destroem suas vidas e famílias? Drogas, álcool, pornografia, jogo, tantos outros. Senhor, tu tens poder para libertar. Senhor, que busquemos o avanço do teu reino, não apenas o crescimento da nossa denominação. Pai, ressuscita a pregação sobre o inferno. Muitos pastores têm medo de falar sobre este tema incômodo. Senhor, o inferno é real e omitir esta verdade é falta de amor. Dá coragem aos pregadores para alertarem sobre a realidade do julgamento eterno. Que façamos isso não para amedrontar, mas para salvar. Que a consciência do inferno nos motive a evangelizarmos com urgência. Senhor, ressuscita a prática do perdão 70 vezes 7. Há pessoas que perdoam uma vez, mas na segunda já não conseguem mais. Pai, dá-nos graça para perdoarmos repetidamente. Que entendamos que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Que escolhamos perdoar, mesmo quando a mágoa ainda dói. Que sejamos misericordiosos como tu és, misericordioso conosco. Pai, ressuscita o ensino sobre mordomia financeira nas igrejas. Senhor, muitos cristãos estão endividados, gastam mais do que ganham, não sabem administrar o dinheiro. Pai, que as igrejas ensinem princípios bíblicos de administração financeira, que haja cursos sobre orçamento, sobre como sair das dívidas, sobre como poupar. Que entendamos que ser fiel nos dízimos é apenas o começo. Precisamos ser sábios com todo o nosso dinheiro. Senhor, ressuscita a prática da confissão de pecados uns aos outros. Tiago nos ensina a confessar os pecados uns aos outros, mas raramente fazemos isso. Pai, cria ambientes seguros onde possamos ser vulneráveis, onde possamos confessar nossas lutas sem medo de julgamento. Que tenhamos irmãos de confiança com quem possamos ser totalmente honestos. Pai, ressuscita a esperança dos que receberam diagnósticos terminais. Senhor,
Tu és o Deus do impossível. Mesmo quando os médicos não dão esperança, tu podes curar. Pai, toca com teu poder os corpos desenganados pela medicina, faz o que é impossível aos homens. Mas se for da tua vontade levá-los, dá-lhes paz para enfrentarem a morte com fé, que usem o tempo que resta para se aproximarem de ti e da família. Senhor, ressuscita a prática da adoração individual. Muitos só adoram quando estão na igreja, nunca têm momentos pessoais de adoração. Pai, ensina-nos a adorar-te sozinhos, no nosso quarto, no nosso carro, onde estivermos. Que a adoração não dependa de músicos ou de ambientes especiais, que brote espontaneamente dos nossos corações gratos. Pai, ressuscita o respeito pelas autoridades constituídas. A Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades, mas vivemos tempos de tanto desrespeito. Senhor, ajuda-nos a orarmos pelas autoridades, mesmo quando não concordamos com elas. Que sejamos cidadãos exemplares que respeitam as leis. Senhor, que influenciemos a sociedade pelo exemplo, não pela rebeldia. Pai, ressuscita a prática da meditação bíblica. Não apenas ler a Bíblia correndo, mas meditar profundamente. Senhor, ensina-nos a ruminar a Tua palavra como a vaca rumina o alimento, que passemos tempo refletindo sobre cada versículo, deixando que penetre profundamente. Que a meditação na Tua palavra seja o nosso prazer, não um fardo. Senhor, ressuscita o evangelismo de amizade. Muitos têm medo de abordar estranhos, mas podem compartilhar com amigos. Pai, ajuda-nos a construirmos amizades genuínas com não-cristãos. Que sejamos luz nas trevas, através do nosso testemunho de vida, que os nossos amigos vejam algo diferente em nós que os faça questionar. Abre portas para conversas sobre fé. Pai, ressuscita tudo o que ainda precisa ser ressuscitado neste domingo glorioso de Páscoa. Senhor, Tu conheces cada coração, cada necessidade específica, cada área morta que precisa do Teu toque. Faz o Teu trabalho completo em cada vida. Que ninguém termine este dia sem experimentar o poder da ressurreição operando na sua vida. Que este não seja apenas mais um domingo de Páscoa, mas o dia em que tudo mudou. Pai, selamos esta oração poderosa com o sangue precioso de Jesus. Que cada palavra pronunciada aqui seja como semente plantada em solo fértil, que germine e produza frutos abundantes. Que os milagres comecem a acontecer ainda hoje, que testemunhos gloriosos surjam desta oração. Obrigado porque Tu és o Deus que ressuscita, que transforma, que renova. Obrigado porque onde há morte, Tu trazes vida. Onde há desespero, Tu trazes esperança. Onde há derrota, Tu trazes vitória. Louvado seja o Teu nome para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e nos deu vida eterna. Amém. Pai amado, obrigado por nos permitires estar na Tua presença nesta manhã tão especial. Obrigado porque Tu sempre nos ouves, porque nunca nos abandonas, porque a Tua fidelidade permanece para sempre. Que este domingo de Páscoa seja apenas o começo de uma nova temporada nas nossas vidas, onde experimentaremos o poder da ressurreição em cada área. Que vivamos cada dia com gratidão, com alegria, com a certeza de que servimos a um Deus vivo que tem todo o poder. Que nunca esqueçamos que Jesus venceu a morte para nos dar vida abundante. Que esta verdade transforme a nossa forma de viver. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guarde só para ti. Compartilha com alguém que precisa ouvir que há esperança, que há vida nova disponível, que Jesus ressuscitou e pode ressuscitar qualquer área morta. Escreve Amém nos comentários se crês no poder da ressurreição. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que o Cristo ressurreto caminhe ao teu lado em cada passo desta jornada. Que a alegria da Páscoa transborde no teu coração, não apenas hoje, mas todos os dias da tua vida. Vai em paz, filho amado, filha amada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém.